irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início à nossa aula de subsídio para os professores da lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre do ano de 2022, quando estamos tratando sobre o ataque contra a Igreja de Cristo. Na lição de número 12, nós estamos falando sobre a sutileza da espiritualidade holística. Esta é a Sala Abraão, de forma virtual, que nós trazemos subsídio aos professores da Escola Bíblica Dominical para o tema tratado na revista dos adultos. Uma iniciativa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor da Lapa, sobre a direção e orientação do pastor Elias Camilo dos Santos, nosso pastor setorial, pastor Paulo de Tarso, a quem nós agradecemos a oportunidade e também cumprimentamos. E sobre a orientação também do pastor Renato Ferreira e pastor Ari, são os nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, que promove a Sala Abraão virtual e alcança você aí na sua casa, você que é professor. Nós vamos compartilhar uma breve apresentação para falarmos sobre esta temática e eu gostaria que você acompanhasse conosco, trouxesse aí a sua revista da Escola Dominical, também traga papel e caneta para anotar. Nós vamos fazer uma visão bem panorâmica a respeito do assunto, né? É um assunto que tem sido constante no dia a dia das nossas igrejas e é um ataque que vem acontecendo nos últimos dias. O texto áureo está registrado em João, no capítulo 14, verso de número 6, palavras de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus declarando que o único caminho para chegar a Deus é através dele. Nós vamos tratar sobre isso, porque da fala de Jesus, quando Jesus está realizando o seu ministério debaixo de um império romano, um império onde os povos tinham muitos deuses, principalmente porque Roma ela domina os gregos, que haviam dominado os medo-persas, que por sua vez haviam dominado os babilônicos. Então nós vemos que há uma grande mistura de religiões e cada um, debaixo desse novo governo romano, traz o seu Deus. Então Jesus ele chega numa época em que o povo tem uma necessidade de adorar a alguma entidade, algum ser superior. E Jesus mostra que o único caminho que leva ao verdadeiro Deus é ele, né? A verdade prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, ela deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Nessa lição, nós veremos que uma forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço dentro da sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, e essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. Nós vamos falar um pouco sobre isso, principalmente porque o holismo ele vem flertando, ele vem trazendo uma certa, achando um certo espaço dentro do cristianismo, e isso era uma proposta de um movimento dos anos 70, dos anos 80, conhecido como Nova Era, como New Age, que os irmãos veem que o apelo é muito parecido, né? Vamos tratar um pouco disso. Eles andam flertando muito com o cristianismo, muitos cristãos têm deixado se seduzir pelo seu discurso globalista, pluralista, principalmente quando nós temos um movimento que eu aconselho ao professor que está nos assistindo a estudar um pouco sobre pós-modernidade. Um dos pilares da pós-modernidade é o pluralismo. Então, a pós-modernidade ela traz alguns pilares como verdades relativas
né? Então não existe uma verdade sólida, uma verdade firme. Tudo é questionado, o pluralismo, você pode trazer várias ideias a respeito de vários assuntos e viver debaixo de várias opiniões, vivendo dentro da mesma sociedade. E nós vemos que, ao ponto deles falarem que todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, em parte, concordam que todos os caminhos levam a Deus, somente um para a salvação, os demais para a condenação, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Um caminho que é Jesus, a única porta, o único caminho que leva à salvação do ser humano é Cristo. Os demais levam para o julgamento final, né? E nós escolhemos andar pelo caminho que é Cristo, né? Esse povo tem um apelo muito grande e haja visto, o comentarista traz alguns pontos que o ser humano tem uma necessidade de viver o espiritual. Irmãos, isso não é de hoje, né? Satanás, ele aproveita essa necessidade do ser humano de ter um conhecimento, de ter um contato com o sobrenatural. Nós vemos no Antigo Testamento, quando Moisés ele sobe para receber os mandamentos, o povo entende que ele está morto, que não vai descer mais, e eles constroem um bezerro de ouro para adorar. Então, o homem sempre procurou ter alguma coisa para abraçar, né, a sua fé. Nós vemos que, por muitos momentos, Deus ele reprova a idolatria tanto do povo de Israel quanto do povo de Judá, quando eles traziam para dentro das suas casas outros deuses, os Balaíns, os pequenos Baals, eram trazidos para dentro das suas casas, a adoração a outros deuses era muito comum, e Deus nunca dividiu o seu trono, Deus não divide o seu trono, irmãos. Então, tudo que nós precisamos está em Cristo, tudo que a gente precisa é suficiente, mas Satanás, ele traz alguns enganos sutis, né? Alguns até como terapias, e a gente vai olhar isso no decorrer da lição, como terapias para o desenvolvimento da cura da alma, para a cura do estresse. A gente vive numa sociedade muito ansiosa, numa sociedade que tem problemas psíquicos, problemas que cada vez mais estão sendo demonstrados, e existem alguns apelos dentro de religiões com base orientais que trazem de uma visão holística que você pode se autocurar. E a gente vai dar uma olhada nessas bases, né? Eles começam a falar sobre a Mãe Terra, sobre a Mãe Natureza, as forças fluídas do universo, né? Então, você não depende mais de Deus, você não precisa mais de Deus, você não precisa mais chegar a Deus. Se a gente olha esse comportamento na vida de Ló, quando Deus propõe para Abraão, Abraão sai do meio da sua parentela para uma terra que te mostrarei, o sobrinho Ló sai junto, e por conta de um desentendimento entre os funcionários de Ló e de Abraão, Deus ele fala para Ló: olha, aqui você está diante de toda essa terra, escolhe, se você escolher a direita eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, você escolhe. E Ló ele tem uma visão das campinas do Jordão, e a campina do Jordão tinha uma pastagem verdejante, a campina do Jordão parecia boa aos olhos dele, e ele faz a escolha para ir para as Campinas do Jordão, que eram as portas de Sodoma, e era uma escolha que aos seus olhos parecia boa, mas na verdade trouxe destruição para a sua casa, para a sua família e para a sua história. Porque tem escolhas que parecem aos nossos olhos boas, mas não são, irmãos. Quando ele escolhe as Campinas Verdes do Jordão, ele não dependia mais do Deus de Abraão para prover o alimento no deserto, para prover o sustento tanto da família quanto dos animais. Era algo que ele estava confiando em si mesmo. Então a gente precisa tomar um cuidado, porque Satanás ele tem essas sutilezas, né, para fazer o povo adentrar. Mas vamos lá, vamos falar sobre o fenômeno religioso
O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano em busca do sagrado. Tá? O ser humano ele tem uma necessidade, irmãos, de ter um contato com o sobrenatural. Eu já dei o exemplo. Moisés subiu, o povo achou que ele estava morto, proporam para o sacerdócio promover, fazer um bezerro de ouro, por conta da necessidade. O sempre teve a necessidade do místico. E quando Jesus ele vê essa necessidade no tempo em que ele estava vivendo, um tempo de muitos deuses, né? Algumas nações panteístas, Jesus ele mostra, ele diz muito claro: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chega ao sobrenatural, ninguém chega do outro lado, ninguém acessa a Deus se não for através de Jesus. E nós bem sabemos que através da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, o véu do templo, aquilo que nos separava do santo para o santíssimo, foi aberto. E hoje nós temos acesso para entrar a Deus em oração, e tudo quanto nós pedimos em nome de Jesus, ele nos concede. Então, quando Deus mostra isso, quando Jesus mostra isso, ele está mostrando que existe uma opção, e uma opção factível, verdadeira, né? Da mesma forma, Paulo, quando chega em Atenas, ele observa o comportamento religioso dos homens que ali estão, e Atos 17, 22 faz esse relato, e eu trago aqui o texto, Atos capítulo 17, verso 22, Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Vocês têm uma religião, vocês têm uma prática de religião, né? A religião está presente no ser humano, né? O salmista Davi, no Salmo 42, ele diz que como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma, o meu pensamento, as minhas emoções suspira por Deus. Da mesma maneira, aquele que não crê em Deus, mas que é enganado pelo diabo com outras vertentes, com outras situações sobrenaturais que levam ao sobrenatural, o ser humano procura isso, né? Então, qual é o dever, o que você, professor, deve levar para o teu aluno? Mostrar para ele que o único caminho é Jesus, não há outro caminho, não há outro caminho. E uma coisa que é importante, irmãos, é que a humanidade hoje, principalmente hoje, existem muitos deuses, né, maquiados. Irmãos, anote aí, isso é importante. Satanás ele não cria nada, ele copia tudo. Se você vai lá no Baixo Espiritismo, no Candomblé, na Umbanda, na Quimbanda, você vai ver que lá eles sacrificam animais. E a gente olha com certo pavor para isso, mas se Jesus não morresse na cruz, nós tínhamos a mesma prática, nós oferecíamos o cordeiro, nós oferecíamos o boi, nós tínhamos a Levítico mostra sobre o holocausto, sobre os sacrifícios e a necessidade daqueles sacrifícios. Se você vai no Baixo Espiritismo, tem algumas que não sacrificam animais, mas usam elementos, segundo eles, elementos da natureza, a terra, as plantas, né? Eles usam isso daí, fazem os seus agdados, os seus despachos, usando esses elementos, sem sacrifício de sangue. A gente vê isso também lá em Levítico, né? A oferta da farinha, coisas que vinham da terra. Então, Satanás ele busca fazer essa imitação. E quando alguém lá no Baixo Espiritismo está sacrificando um animal, ele está declarando no mundo espiritual que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz não tem valor nenhum. Não tem nenhum valor. Mas o sangue daquele animal tem valor para fazer as coisas acontecerem ou atender os pedidos pelo qual aquelas pessoas estão sacrificando. Então, sempre o inimigo vai buscar, séculos após séculos,
tentar enganar o homem e afastar o homem de Deus. E ele cria falsos deuses. A gente vê que Elias, quando se levanta e fala e faz a sua declaração sobre a respeito da sua primeira profecia, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele estava usando a base de Deuteronômio, que se o povo adorasse a qualquer outro Deus que pedisse chuva, que pedisse benefício, Deus ele cessaria, fecharia o céu. E Elias ele entra nesse momento falando, segundo a minha palavra, não vai chover, porque Baal era o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da fertilidade ali, e o povo acreditava que se pedisse a Baal, Baal mandava chuva, Baal mandaria trovões, Baal prepararia, faria tudo aquilo que Deus faria com a chuva seródia, com a chuva temporânea, eles atribuem a Baal. Então, a gente vê que o povo tem uma necessidade, pasmem vocês, o povo tem a necessidade de apalpar algo que, ainda que sobrenatural, eles querem ver. Irmãos, isso vai contra o que nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, a respeito da fé. A fé, irmãos, é você acreditar que está chegando, mesmo que não esteja vendo. Mas para o ser humano ele tem a necessidade de apalpar, de ter. Por isso que tinham muitas estatuetas e sempre Deus pedia que tirasse, né, esses deuses de dentro da casa do seu povo. Né? O povo sempre teve necessidade de procurar a um Deus. Paulo, ele aproveita, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia a si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Gere isso no coração do teu aluno, que a gente tem que olhar para este tempo. E o nosso coração, a nossa alma, ela tem que se comover vendo a cidade, vendo o estado que o nosso mundo está. Quantas pessoas estão sendo enganadas e nós conhecemos, nós detemos a verdade, nós sabemos quem é a verdade é Jesus, é uma verdade libertadora. E as pessoas, irmãos, que conhecem essa verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós somos testemunha que essa verdade nos liberta. A espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. O antigo paganismo e o misticismo oriental revelam a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Mas, como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, como eu já falei. Cada país, cada nação, principalmente aquelas que não professam o cristianismo, irmãos, eles geram seus deuses. Nós vamos ver que isso não começa de hoje, isso daí vem desde a época do Antigo Testamento. No Egito, eles tinham adorações, eles adoravam a outros deuses, Merodach, Baal, Azera, tantos deuses, os deuses babilônicos, os deuses cananitas, tantos deuses, e sempre o Senhor alertou o seu povo a respeito do cuidado quanto a esses deuses. Nos dias de hoje, irmãos, nós temos um apelo, há um grande apelo aí de aplicação de religiões ou de práticas, e daí a sutileza de Satanás está nisso. Aí eu sou cristão, eu professo, né? Eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor, mas eu não tenho problema em assistir um filme, e daí eu trouxe 2 filmes aqui, que são filmes com base holística, né? Um best-seller, alguns best-sellers, que são esses 2 livros, Criando Prosperidades, né? E Você é a Sua Cura. 7 passos para turbinar a imunidade, ter saúde e a vida inteira. Então, é alguém que promete, né? Esse Deepak Chopra, ele escreve livros de autoajuda com visão holística. São livros de autoajuda. E a gente não precisa de autoajuda, irmãos. Nós já temos ajuda do alto. Então, saliente ao seu aluno que a gente não precisa de autoajuda. Esse escritor,
ele traz uma visão holística baseada no hinduísmo, ele traz uma visão holística de autoajuda, de que você é o Deus de você mesmo. E a gente até vai ver um pouco mais sobre hinduísmo, sobre as religiões orientais, o que eles falam a respeito da salvação do ser humano, que não precisa de Deus, que o homem é suficiente para se autopurificar. Então, nessas últimas 2 décadas, eu trouxe também alguns campeões de bilheteria aqui, a Disney, junto do seu estúdio Pixar, lançou um desenho, né, para atingir crianças e jovens, chamado Soul. Soul em inglês quer dizer alma, e fala a respeito de alguém que transcende, né? Que vai para o lado da morte e volta, né? É um desenho totalmente espírita. Nós vemos Avatar, que em corpo você encarna em outro corpo, em um outro mundo metafísico. É uma realidade. Esse filme aqui, quando lançado, foi campeão de bilheteria e já está saindo a versão dele 2, o filme Avatar, né? Então, irmãos, hoje a mídia ela apresenta livros, podcasts, filmes, materiais que dentro de uma visão holística, eles atingem as maiores elites de cultura, né? As universidades, hoje muitas universidades estão com foco, né, e com ensino dentro da visão holística, né? Uma visão principalmente panteísta, em que você não depende de Deus, você não precisa de Deus. E isso, irmãos, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão vivendo dentro das suas escolas também. O holismo e a espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças, práticas orientais redivivas e recicladas, e é uma mistura de crenças orientais, como o hinduísmo, budismo, taoísmo, numa panela só. Aí que está a operação do erro, querendo enganar os incautos. A Bíblia diz que o Deus deste século ele cegou o entendimento das pessoas. E, irmãos, o único colírio que nos faz abrir os olhos vem de Deus. Apocalipse nos mostra isso. Há um conselho, né? Compre de mim colírio, né? Para que os teus olhos possam ver. Eu começo aqui falando sobre o hinduísmo. É uma religião que soma 80% da população da Índia. O hinduísmo na Índia, ele se torna um pensamento filosófico, um sistema social, um sistema legal, e é uma religião que ela agrega tanto a religiosidade quanto agrega a maneira do povo conviver um com o outro, quanto a cultura alimentar, tudo isso. E eles incorporam sistemas de crenças e de costumes, né? Com base no Deus Brahma, né? Eles, na verdade, eles têm Shiva, nós vamos falar no próximo slide sobre isso, mas é uma religião antiga, mais antiga que o cristianismo, uma religião de 1000 antes de Cristo, né? E o principal símbolo deles é este símbolo aqui, que é o Om, que para quem faz, daí, irmãos, preste atenção, no hinduísmo você vai ter a prática da meditação, fazendo o som do mantra Om, que é nada mais do que essa letra aqui, que é o principal símbolo do hinduísmo, para que você desligue-se do mundo e tenha um encontro consigo mesmo, com a sua alma, né? A flor de lótus, que é o trono de Brahma, né? Essa flor, quando aberta, eles dizem que ela libera bênçãos, libera energias positivas, né? E ela, quando fechada, ela fecha o teu corpo, te protege. E nós não precisamos disso, porque nós temos o sangue de Jesus que nos purifica, nos cobre, né, irmãos? E arma nenhuma preparada contra nós, contra a igreja do Senhor, prospera. Ainda dentro do hinduísmo, nós temos Vishnu, e ela, essa entidade, ela se divide nessas demais aqui, né? Uma das mais conhecidas é o Krishna, né? Mas
Cada uma delas tem um apelo, tem um significado. Então, Varuna fala do firmamento, Intra, o deus da fertilidade, tempestade da guerra, Agno, o fogo, Soma, da bebida alcoólica, o vaio do vento, Usha, o alvorecer. O hinduísmo Brahmi, ele impõe ao hinduísmo cerimonialista uma preocupação com a eternidade e a concepção do karma e a transmigração da alma. E, posteriormente, à época da filosofia clássica grega, surge o hinduísmo filosófico e a dialeta entre o politeísmo hindu e a ética moral e natural. E é interessante, irmãos, que o que eles falam é o seguinte: você nasce, né, com karma. Você nasce já definido para o que você vai ser. Você tem a sua casta. Então, se você nasce pobre, você vai morrer pobre. Então, quem nasce rico e vai morrer rico. E há uma cultura dentro do hinduísmo, na Índia, que o rico ele tem a missão de ajudar o pobre, mas não ao ponto dele se tornar rico. Tem um filme muito conhecido, que é Eu Quero Ser um Milionário, e mostra aquele menino que entrou num concurso de perguntas e respostas, e no final, se ele ganhasse, ele se tornaria um milionário. Só que ele vem de uma casta pobre, e por ser de uma casta pobre, ele deveria morrer, né? Eles tentam assassinar porque ele não pode mudar aquilo que Vishnu definiu para a vida dele. E nós, irmãos, enquanto cristãos, nós não dependemos disso daqui. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, fomos gerados em pecado, mas tem um detalhe: Jesus, quando morreu na cruz, ele mudou a nossa história. O evangelho, ele é transformador. Se eu era miserável, pobre, cego e nu, em Cristo eu sou uma nova criatura, abençoada. As coisas velhas ficam para trás. Né? Eles não. No hinduísmo, você nasce nessa casta, morre nessa casta. E se alguém tentar alterar, Vishnu se revela, né, de uma forma, se eu não me engano, com Intra, né, que é o deus da fertilidade, da tempestade da guerra. Ele entra e ele conserta aquilo que o ser humano está tentando mudar. Então, se você nasceu para ser condenado, você vai ser condenado e acabou. Mas em Cristo, irmãos, nós vivemos uma transformação. O evangelho, ele é transformador. Vamos ainda continuar aqui falando sobre o budismo, tá? O budismo, ele surge em 600 anos antes de Cristo, com Gautama Buda, como uma consequência do hinduísmo. Gautama Buda, irmãos, ele era um príncipe, veio de uma família real, né? E com base na influência do hinduísmo, nasce aqui o budismo, né? E torna-se uma religião oficial na Índia em 300 a.C., depois na China, no extremo oriente. Consiste de dois ramos, Hinayana e Mahayana. A chave do budismo, ela experimenta a iluminação, só é possível quando eliminamos o sofrimento. Trata-se de dor, sofrimento, sucesso, karma, apego à matéria. Sabedoria é uma espécie de inamobilidade, né? Imutabilidade das emoções. No budismo, o que o budismo diz? Você tem que sofrer para alcançar a perfeição. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. E daí, irmãos, nós não somos aperfeiçoados pelas dores. Jesus até nos deixa claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, irmãos. Uma coisa que eles mostram é que você tem um karma, né? E você tem que passar por esse karma. Irmãos, nós, enquanto cristãos, nós não vivemos dessa maneira. Para o budismo, a salvação é fundamentada em duas áreas. A primeira, que é a libertação do ciclo de renascimento, né? Você deixa de existir, existe um céu ou inferno, você deixa de existir simplesmente. E a segunda é que a salvação também é considerado o cultivo do caráter, da estatura ética na vida presente com o cumprimento da lei. Eles têm várias regras, irmãos. São regras muito interessantes de comportamento ético, muito interessantes, né? Mas a salvação, ela deve ser
obtida pelo próprio budista, sem nenhuma ação externa. Segundo eles, um homem não pode salvar ao outro, né? Então eles tiram essa ideia que Jesus ele morreu pela humanidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O budista não crê nisso, né? Mas nós cremos, irmãos, que nós éramos pecadores, né? Somos pecadores, mas através do sacrifício de Cristo nós temos acesso a ter uma vida santa. A graça de Deus, ela nos transforma. Isso daqui faz parte também. Outra coisa, o taoísmo. O taoísmo é muito conhecido, os irmãos estão vendo o Yin Yang aqui, é uma das principais religiões e filosofias da China, foi fundado em 500 a.C. por Lao Tse, o qual ensinava que a felicidade pode ser adquirida mediante a obediência aos requisitos da natureza humana e a simplificação das relações sociais e políticas de acordo com tal ou caminho, o princípio básico do cosmos, de onde procede a natureza inteira. Na visão de mundo, haveria dois conjuntos de qualidades opostas denominadas Yin e Yang, duas energias opostas e complementares, que ajudariam a estruturar o universo e governaria todas as coisas. É o mesmo conceito dualista do maniqueísmo, o bem e o mal como antes necessários, eles equilibram o mal. O que eles dizem? Que o ser humano ele tem dentro de si o bem e tem dentro de si o mal. E os dois precisam coexistir juntos, irmãos. Coexistir juntos para que haja um equilíbrio. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós olhamos Jesus falando que somos sal da terra e luz do mundo. E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem como. Não tem como você ser luz e você ser trevas. Ou você é ou não é. Deuteronômio, o Senhor faz um conselho. Hoje eu coloco os céus e a terra como testemunha para que vocês escolham entre o bem e o mal. Escolha o bem para que vocês vivam bem. Então, o taoísmo, ele não tem espaço dentro do cristianismo. E, pastor, por que falar tudo isso? Por que eu estou trazendo essa visão e por que o comentarista traz essa visão dessa lição para esses dias? Por causa das práticas que estão sendo inseridas, inclusive dentro do movimento cristão, que são oriundos destas religiões. Por exemplo, as terapias holísticas mais procuradas. A acupuntura, a técnica vinda da medicina tradicional chinesa, que consiste na estimulação de pontos energéticos do corpo com o uso de agulha. Irmãos, veja só, existe a acupuntura medicinal e existe a acupuntura enquanto prática religiosa, né, vindo da medicina chinesa. Existe a acupuntura medicinal, né, que quando solicitada pelo médico, por um especialista, que é feito para um tratamento específico de alguma causa, essa acupuntura pode ser feita. Agora, tem pessoas que fazem a acupuntura como um pensamento filosófico, como uma ação filosófica para você encontrar seu karma, seu ponto de equilíbrio. Então, tome cuidado. Aquilo que é acupuntura medicinal é uma coisa. A acupuntura chinesa, né, baseada numa religião, essa daí ela é problemática. Essa daí é uma ação, né, que o inimigo coloca para atingir a alma. Não é para consertar o corpo, mas é para consertar a mente, para te atingir, né? E daí coloca incenso, música de meditação, você tem que fazer o Om, né? E a gente vê da onde veio essas bases e o que eles defendem. E quando você adere a isso daí, você está aceitando também este modelo. Outra coisa é a aromoterapia, que consiste no uso de aromas vindo de vegetais para ajudar a encontrar o bem-estar, promovendo o relaxamento. Esses são extraídos de vegetais e ofertados ao cliente por meio de chamados óleos essenciais. Para cada tipo de moléstia e enfermidade, há um tipo de aroma indicado. Dentre os mais usados estão óleos essenciais de lavanda, que promovem relaxamento, alívio de TPM, diminui a ansiedade.
óleos essenciais de laranja que melhoram o humor. Enfim, eu deixo esse material para os irmãos aqui, os irmãos depois façam a sua análise. Mas, irmãos, são uma prática que são baseadas dentro do hinduísmo, né? Que são, na verdade, aqueles usam óleo, mas nada é de diferente do que os incensos, né? E cada incenso, cada óleo desse, ele tem uma proposta de atingir a alma, de atingir a mente da pessoa. Deixa eu continuar aqui também. Cromoterapia usa várias cores, intensidades para tratar do problema da saúde e ajudar pessoas a encontrar equilíbrio, tá? Cada cor apresenta uma função terapêutica diferente. Essa técnica pode ser aplicada com a colocação de lâmpadas coloridas. Para os irmãos terem ideia, até casas, iluminações, o Feng Shui, né, é uma prática oriental para você equilibrar as forças da sua casa. Irmãos, quem equilibra a minha casa, Jesus ele deixa muito claro que ele entrou numa casa, expulsou o demônio que estava lá dentro, arrumou a casa, né? Só que aquele demônio que foi expulso, ele ficou rodeando. E se ele acha um espaço, ele volta e traz 7 demônios piores dentro daquela casa. Irmãos, eu não preciso de prática nenhuma para que tenha paz e harmonia dentro da minha casa. O que eu preciso é trazer Jesus, trazer a presença do Espírito Santo para dentro da minha residência, para dentro da minha casa, dentro da minha família. Porque onde a Bíblia nos diz, né? Conselho que Deus deu a Abraão, onde você colocar a planta do seu pé, esse lugar é teu, esse lugar é abençoado. Irmãos, quando chega um crente, ele é luz, ele muda o ambiente. Eu não preciso de cromoterapia, nós já somos a luz de Deus, e temos a palavra de Deus sobre a nossa vida, tá? Eu tenho a terapia floral, mas eu quero falar aqui do Reiki, que foi criada por um budista, um monge budista no Japão, e essa técnica trabalha a energização do corpo físico. E para isso, o mestre reikiano, o terapeuta, ele estende as mãos sobre o corpo do paciente e canaliza a energia vital do universo para trazer equilíbrio físico, relação das funções vitais e o equilíbrio da mente. Ele só estende a mão sobre você. Irmãos, nós não precisamos disso, porque nós já temos as mãos do Senhor estendidas e as mãos deles está estendida para nos abençoar. Nós não precisamos do reiki, não precisamos da cromoterapia, nós não precisamos nada disso. E se os irmãos mais antigos devem lembrar que nos anos 70, anos 80, tinha um movimento chamado New Age, eu fiz questão de trazer isso daqui, que é um movimento que ele buscava trazer todos esses conceitos orientais e implantar eles de uma maneira esotérica dentro do hinduísmo, do budismo, das tradições chinesas, mas trazendo também um pouco do judaísmo, das cabalas, trazendo dentro do cristianismo alguma coisa, do islamismo. Então ele pega rituais, né? Principalmente rituais que a gente não precisa usar hoje, porque estamos na época da graça, mas eles tentam trazer isso daqui e colocar dentro de uma unidade, criar uma nova religião, uma nova linha de pensamento, e daí isso traz confusão para quem é cristão. Porque o cristão olha e fala, não, mas ele está falando da Bíblia, ele está usando a Bíblia lá, mas ele tem uma prática hindu, ele tem uma prática budista. Tome cuidado, alerte o seu aluno. Tá? Fundamento da espiritualidade holística, a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Primeiro, eles dizem que não há Deus. A espiritualidade diz que tudo é Deus. A natureza é Deus, que a terra é Deus. E, por exemplo, no baixo espiritismo, a Umbanda usa isso, que tudo é Deus. As flores são Deus, né? Tudo para eles, então, é uma visão panteísta, onde tudo é Deus. A cadeira que você está foi feita de uma madeira e essa madeira é Deus, então você tem Deus. Né? O ser humano é Deus. Irmãos, isso não é realidade. Nós vemos na Bíblia, quando Moisés questiona a Deus, fala, o que eu falo quando perguntarem quem me viu? E o Deus, Jeová, fala o seguinte, diga que o eu sou o enviou. Nós temos um só Deus. Nós não precisamos de Alá, de Buda, de Shiva, de Xamã, não precisamos disso. Nós já temos o nosso Deus.
Não há verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há verdade absoluta. Hoje, um dos pilares da pós-modernidade são as relações líquidas, é o relativismo, né? Tudo é relativo. Tome cuidado, tá? Mostre, irmãos, João, as palavras de Jesus, João 14, 6. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade e não é qualquer verdade. É uma verdade absoluta. Tá? João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Mais um ponto, a espiritualidade, o quarto ponto, a espiritualidade holística e a Bíblia, a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística, né? Problema do pecado, o holismo comete um erro crasso e fatal, ele esquece que o problema central do homem é o pecado. Isso é o ponto. Acredita que o cristianismo é uma religião, eles acreditam que o cristianismo é uma religião superada, que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Os seus seguidores, eles têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Então, eles acham que o cristianismo é algo arcaico, passado, né? Eles defendem isso daí. Mas, irmãos, problema do homem é o pecado, né? Mas a solução é Cristo. Maomé, Buda, Shiva, nenhum deles morreu em favor dos seus seguidores. O nosso morreu e ressuscitou e vivo está para todos sempre. Nós temos um Salvador pessoal. Eles não conhecem, ignoram a existência do pecado. Se ignora a existência do pecado, ignora a existência do inferno, ao ponto de falar que o homem purifica-se a si mesmo. Mas, irmãos, nós não conseguimos, não tem como. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado e por um homem foi tirado o pecado. Então, Jesus, ele tira o pecado da humanidade. A única maneira da gente chegar a Cristo é através disso. Essas visões holísticas, essa teologia holística, ela não cabe para o cristão, tá? Então, nós vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com energias cósmicas do universo, conhecê-las até mesmo domesticá-las, acender um incenso, acender uma vela. Tome cuidado, irmãos, é um incenso hoje, é uma vela amanhã, é uma meditação. Tome cuidado com isso daí, alerte os seus alunos sobre esses perigos. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. E essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão. Deve, portanto, ser rejeitada e estejamos atentos para que essa falsa espiritualidade que seduzem os incautos e aprisionam a vida dos que não conhecem a Jesus não tenham espaço dentro dos nossos dias. Que Deus abençoe você. Se você puder, curva a sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, e eu com os meus irmãos que assistem esse vídeo. Espero, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, possa nos dar, Senhor, entendimento para ministrarmos essa aula, mas principalmente para que possamos capacitar, Senhor, os Teus filhos, os Teus servos, os alunos que ali estarão, para ter um despertamento, para que os seus olhos sejam abertos e não possam, Senhor, ser ludibriados, Senhor, pelo inimigo. Não possam cair no engano, Senhor. Que aqueles que têm esta prática de maneira errônea, de maneira que ainda não tenham conhecimento, possam vir ter o conhecimento e o entendimento que Tu és capaz de suprir todas as nossas necessidades. Nós rogamos, Senhor, que o Teu servo dê uma boa aula, que fale, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado a eles. Pai eterno, continua os abençoando. É a oração que nós fazemos e fazemos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula.
Prepare a lição, tire os pontos. Espero ter podido contribuir com algumas informações para os irmãos. Fiquem com Deus